essa é uma questão que a gente vai fazer agora para o astrônomo do Observatório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Observatório do Valongo, Tiago Gonçalves. A gente chama ele agora ao Visão CNN para já dirimir as nossas dúvidas. Isso significa, Tiago, que pode haver ou ter havido vida em Marte? Porque o nosso conceito de vida é sempre relacionado à água, né? Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Visão. Boa tarde, Carla. Boa tarde aos telespectadores da CNN. Obrigado pelo convite. E realmente, eu acho que a busca por vida é definitivamente um grande interesse dos astrônomos e da população como um todo. E a água é definitivamente o melhor ambiente para a gente procurar esses sinais de vida. Isso eu acho que ainda tem um caminho muito grande para dizer que houve vida ali, mas definitivamente é um ambiente interessante, no mínimo, para a gente começar a tentar procurar sinais, e isso vale não só para Marte, mas vários estudos que estão sendo feitos sobre a possibilidade da existência de água em outros planetas, fora inclusive do Sistema Solar, para ver se a gente consegue encontrar algum sinal de vida microbiana, alguma coisa que possa dizer para a gente se existe mesmo vida fora da Terra ou se a Terra é o único lugar que tem vida, será? E como é que o Perseverance conseguiu identificar que aquilo ali era um lago, ou foi um lago há muitos anos? Eles utilizaram, sobretudo, as imagens. O Perseverance carrega com ele câmeras de altíssima definição. Então, eles usaram as imagens do platô onde ele aterrissou para identificar sinais de sedimentos, de depósitos sedimentares. Isso é uma coisa que a gente sabe que é um indício muito forte, é uma evidência muito forte da presença prévia de água. A gente vê isso em vários ambientes aqui na Terra também, no Grand Canyon, nos Estados Unidos, por exemplo. Quando você tem esses sedimentos, você sabe que a única explicação possível para isso é que tenha havido água ali. Inclusive, o Perseverance conseguiu identificar que houve momentos diferentes na história desse lago. Antes era um lago um pouco mais tranquilo, digamos, e mais tarde na vida dele ele sofreu enchentes com inundações, trombas d'água, digamos, que podem ter ocorrido a partir de modificações no clima de Marte que aconteceram mais tarde. Agora, a gente está falando então de bilhões de anos atrás, porque hoje, embora muitas vezes a ficção queira passar para nós que é possível uma colônia de seres humanos fora da Terra, hoje Marte não oferece a mínima condição para isso, né? Ou eu estou enganada? Já tem algum plano de também colonizar Marte? Não, Marte é um ambiente bastante inóspito, tem um pouco de gelo depositado, mas realmente, de uma maneira geral, o planeta não é mais capaz de abrigar água. Mas, de qualquer forma, é interessantíssimo você pensar, inclusive, na origem de como os planetas podem ter acumulado essa água, de onde veio a água nos planetas, não só na Terra, em Marte, eventualmente em outros ambientes no Sistema Solar. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma possibilidade de estudar um processo que já aconteceu. Então, a gente tem essa possibilidade. Se eventualmente houve vida em Marte, é difícil dizer isso com qualquer nível de segurança atualmente, mas a gente pode sim ter alguma ideia sobre o histórico desse processamento de água e se houve pelo menos um ambiente propício ao desenvolvimento de vida em Marte no passado. Isso nos dá muitas pistas sobre justamente essa evolução do Sistema Solar e como isso pode ter acontecido ao longo desses bilhões de anos que você citou. Agora, Tiago, há uma semana, os cientistas americanos divulgaram a descoberta de que a capacidade de refletir a luz que o nosso planeta tem, né, a luz solar que chega, a gente reflete, essa capacidade diminuiu. E você sabe por que isso está acontecendo? Se isso é causa ou consequência? Quer dizer, o que pode estar acontecendo para diminuir essa luminosidade da Terra? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse estudo. Pois é, esse foi um outro estudo bastante interessante também. E é interessante notar que, segundo os autores do estudo, isso pode ser causa e consequência da atividade de aquecimento global, sobretudo, porque o mar está aquecendo, ele está produzindo nuvens que são, de certa forma, mais escuras, então isso já é consequência do aquecimento global, mas, ao mesmo tempo, ele também, ao escurecer a Terra, isso faz com que a Terra seja capaz de reter mais calor. Isso é o que a gente chama de albedo, a Terra se torna menos reflexiva, ela consegue refletir menos da luz solar, ela absorve mais dessa energia e, eventualmente, isso poderia, sim, até influenciar futuramente no aquecimento global, acumulando mais desse calor dentro da Terra. Então, isso é causa e consequência.
e algo a se pensar, porque pode sim ter alguma influência nesse processo de aquecimento global que, no fundo, é causado pela atividade humana, mas que tem vários efeitos e várias ramificações, como a gente pode ver. A gente veiculou aqui também no Novo Dia, né, num dos nossos jornais aqui na CNN, a gente falou sobre aquele que é o maior cometa detectado já na nossa era, na era dos grandes telescópios, e esse cometa estaria vindo aqui rumo ao planeta Terra. Você sabe falar dessa descoberta, que inclusive teve a participação de um astrônomo brasileiro? Exatamente. Isso também foi uma descoberta interessantíssima, recente, do Pedro Bernardinelli, que trabalha nos Estados Unidos. E ele foi a descoberta de um cometa que está ainda muito distante, está aproximadamente na órbita de Netuno, mas é talvez o maior cometa já descoberto, com cerca de 100 quilômetros de diâmetro. E é interessante também para a gente estudar essas origens do Sistema Solar, que a gente nunca tinha identificado algo tão grande a uma distância tão grande também. Mas não é para se preocupar, é importante lembrar aos telespectadores que esse cometa, quando a gente diz que está vindo na direção da Terra, quer dizer que ele vai chegar mais ou menos na distância de Saturno, algo assim. Ele não representa qualquer perigo para a Terra, ele não vai se chocar com a Terra, ele está simplesmente se aproximando, ele está entrando um pouco mais no Sistema Solar, depois ele vai se afastar de novo. Mas é muito interessante do ponto de vista científico para a gente entender como esse tipo de corpo, algo tão grande, pode ter se formado a uma distância tão grande do Sol. Isso é difícil você formar esse tipo de estrutura, então é um objeto interessantíssimo para a gente conseguir realmente estudar a formação de corpos no Sistema Solar. E eu deixo aqui meus parabéns ao Pedro e à equipe, que é uma equipe, é um trabalho sensacional, é excelente essa descoberta. Nossos parabéns também. Agora, a gente sabe que hoje, Dia das Crianças, tem muita criança que curte esses assuntos, que quer saber mais sobre os planetas, sobre o universo, sobre o sistema solar. A gente vê que esses pequenos cientistas aí estão ligados em tudo, né? Eu queria que você trouxesse aqui algumas dicas do que os pais que estão nos assistindo, eventualmente também as crianças que estão nos assistindo, podem fazer para conhecer mais sobre essas grandes questões, porque tem um quê também filosófico, né, na observação do universo, Tiago. Definitivamente, a astronomia é um excelente caminho para você instigar a curiosidade científica nas crianças, eu diria. Eu sou pai de 2 filhas, as minhas 2 filhas adoram astronomia, têm 2 e 5 anos, já estão indo nesse caminho. E, infelizmente, com a pandemia, muitos desses lugares foram fechados durante muito tempo, mas eles estão começando a reabrir. Então, o que eu sugiro, o que eu recomendo sempre para os pais, principalmente os planetários. Então, a gente tem o Planetário do Rio, São Paulo tem 2 planetários, no Ibirapuera e o Planetário do Carmo. Inclusive, o Planetário do Carmo está com uma atividade especial hoje para receber crianças, no Dia das Crianças, especificamente. É uma opção excelente, sempre com cuidado, vamos lá, todo mundo com máscara, é importante lembrar disso. Mas são os melhores lugares para levar as crianças, porque sempre tem uma programação, mesmo quando não é Dia das Crianças especificamente, é um lugar excelente para levar as crianças, para elas aprenderem sobre o universo. E eu, claro, vou falar também da minha própria instituição, o Observatório do Valongo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente tem visitas escolares, infelizmente estamos fechados para a pandemia, mas esperamos reabrir em breve, para conseguir receber de novo esse público, que é sempre muito divertido receber eles lá, receber as escolas, e eu espero que a gente consiga ter esse contato com o público em breve, assim que tiver todo mundo já vacinado e que a gente conseguir reabrir a universidade. Não precisa ser hoje, no Dia das Crianças, mas que possa ser retomado em breve e os pais levem as crianças. Agora, mais assim, só para a gente encerrar, mais importante até do que você ter toda essa curiosidade é os cientistas terem as condições também, que são condições que são necessárias para que se tenha todo o equipamento de observação, para que se faça pesquisas, para que se façam todos esses estudos, né, que são conduzidos por esses observatórios e por essas entidades. E a gente teve, infelizmente, nessa semana, inclusive, a abordagem com relação àquele corte da ciência. Eu queria que você falasse sobre como esses lugares, né, de pesquisa são importantes, inclusive, para o desenvolvimento dos nossos cérebros, dos nossos pesquisadores, e a gente ter uma condição também, como país, de enfrentar o que vem por aí, né? Definitivamente, isso é fundamental. Eu sei que a CNN discutiu isso bastante ontem no programa Visão, e é um problema grave que a gente está sofrendo. São esses cortes contínuos na ciência, a redução do orçamento
do Ministério de Ciência e Tecnologia, da CAPES, de todas as agências de fomento à pesquisa. Isso é muito importante, é muito grave, não só porque isso desestimula, talvez, quando você não tem tanto financiamento a esses lugares de divulgação científica que eu mencionei antes, como os planetários e as universidades, mas a própria pesquisa está muito prejudicada. Isso algo que a gente está sofrendo bastante. Esse corte que a gente viu na semana passada, de cerca de 600 milhões, isso afeta muito a possibilidade do país de fazer ciência no futuro próximo. Eu acho que não só isso corta muitas bolsas de estudo de mestrandos e doutorandos, que são cientistas em formação, são o futuro da ciência no país, que muitos deles estão abandonando a carreira por falta de oportunidades, por não conseguirem essas bolsas, e também, inclusive, os cientistas formados, os cientistas já empregados, como é o meu caso, isso dificulta muito o nosso trabalho, porque esse dinheiro, esses 600 milhões, grande parte disso ia para financiar um edital do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento que ia financiar atividade de pesquisa em todas as áreas no país inteiro. Foram mais de 30 mil pedidos de financiamento para diversas áreas humanas, biológicas, que estão seriamente correndo o risco de não serem aprovados, nenhum deles. Eu não sei o que vai acontecer, para ser sincero, porque esse edital foi um trabalho enorme de toda a comunidade científica, é um dos principais canais de financiamento da pesquisa no país, mas agora, com esse corte, que já era contado, já era esperado, não o corte, mas a verba, os cientistas do Brasil estavam contando com isso para poderem seguir com suas pesquisas. E agora, com esse corte que veio após uma negociação estranha, isso deixa um cenário de muita incerteza. Então, eu sei que vocês falaram também ontem sobre a evasão de cérebros e a fuga de cérebros do Brasil, que estão indo para outros lugares, outros países. Isso acontece porque muitos dos cientistas no Brasil estão muito desencorajados, eles se sentem desestimulados, não existe apoio aqui no Brasil para esse ambiente de pesquisa. Então, é importante que o governo repense um pouco, talvez, essas medidas, porque é só através do investimento em ciência que eu vejo o país com perspectivas reais de crescimento no futuro a curto e médio prazo. Então, tomara que a gente consiga reverter isso e tomara que a gente consiga voltar a investir em ciência no Brasil como se deve.